Vamos falar agora da situação da pandemia aqui no Brasil, das dificuldades do sistema hospitalar de atendimento e também da nova variante, que parece ser mais agressiva e está colaborando muito para esse avanço forte da pandemia que nós estamos vendo em vários estados. Nós estamos em contato agora com Gúbio Soares Campos, que é virologista e professor da Universidade Federal da Bahia. Doutor Gúbio, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua participação aqui nesse momento tão delicado que o país está enfrentando, uma segunda onda muito acelerada, né? Nós temos aí registro de problemas mesmo no sistema hospitalar com muita rapidez. Santa Catarina, o registro de hoje aponta 16 mortes de pacientes à espera de leitos, não é? Então começa a chegar o colapso em outros locais. Nós vimos em Manaus, nós tivemos lockdown em algumas cidades. Como é que o senhor avalia a situação hoje em relação a essa variante? Ela seria responsável por essa aceleração maior em todo o país? Veja bem, a aceleração maior, a grande problemática é o povo, né? O povo não tem ouvido os pedidos das autoridades, do secretário de saúde, dos médicos, do pessoal da área de saúde. A população não ajudou e nem ajuda atualmente. E aí o vírus, como sofreu mutações, ele se tornou mais ágil na sua infecção e na sua multiplicação, porque o vírus, o que ele quer é sobreviver e se adaptar ao ser humano. Mas o grande culpado de tudo que está acontecendo é o povo, que continua fazendo festas em seus apartamentos pequenos, grandes, de luxo, iates, em todos os lugares. As pessoas parecem que não se dão conta do que está acontecendo e continuam se aglomerando. Tá? E aí está o resultado pós-carnaval, pós-festas, e que as pessoas não se conformam em levar uma vida mais tranquila. Agora estamos pagando, todo mundo vai pagar um alto preço, mesmo aqueles que não participaram de festas. No Rio de Janeiro a gente tem a determinação, inclusive, de prisão de vários responsáveis aí por bailes funk durante a pandemia, não apenas no carnaval, mas depois também houve problemas. Nós tivemos no último final de semana aqui em São Paulo também aglomerações, como se fosse um... Agora, eu falava dessa agressividade da nova variante, porque estudos realizados pelo Brasil e também no exterior apontam uma capacidade aí de contágio muito maior, não é? E pegando os mais jovens, é uma coisa que tem chamado a atenção nos relatos dos hospitais. É verdade. As novas variantes que estão surgindo adaptar o ser humano, alterando o seu material genético. E essa variante que circula no Brasil tem essa capacidade, como outras variantes que estão circulando na Inglaterra e nos Estados Unidos. Já existe relato de crianças, há um caso de criança recém-nascida com complicações sérias nos Estados Unidos, com uma mutação nova que apareceu lá, onde a criança tinha 54 mil vezes carga viral maior do que uma criança normal. Assim. Precisa do ser humano que não respeita ele, e ele vai se propagando e sofrendo mutações. Vai chegar um ponto nas mutações que as vacinas, o mais importante do vírus, que é a spike, como se chama, que parece um pirulito, né? Ela vai sofrer tanta mutação que as vacinas não vão resolver esse problema, porque o ser humano continua desrespeitando a pandemia, principalmente no Brasil. Na Europa, está onda na Europa, e a Europa tem feito todo o seu papel de controle, a Alemanha, a França tem um caos total. E o Brasil, que é um país muito maior do que a França, do que alguns países da Europa, a população continua fazendo festa. E aí o vírus continua sofrendo mutações. A cepa que surgiu pelo Brasil afora, altamente contagiosa, porque o vírus está se adaptando ao ser humano. E o que ele quer, ele está conseguindo, sobreviver às nossas... Toda a oportunidade é o vírus a penetrar no nosso organismo e se multiplicar. Principalmente o pessoal mais jovem que vai para as baladas, vai para as festas, quer curtir, e aí está o resultado. O vírus se adaptando ao mais jovem, se multiplicando no mais jovem, sofrendo mutações no mais jovem. O vírus provavelmente já sofreu mutações. Doutor Gúbio, a única forma de se fazer frente a essa situação é uma aceleração muito forte da vacinação? Eu acho que o Brasil deveria, nesse caso,
adotar uma política já diferente de controle das vacinas. Eu acho que o Brasil deveria importar todas as vacinas aprovadas nos Estados Unidos, principalmente, onde o controle da FDA é muito forte. Algumas vacinas que estão sendo usadas na Europa, nem de respeitando as leis brasileiras. Mas se uma vacina já foi sendo importada, comprada e aplicada na população, porque talvez seja a única maneira de a gente frear um pouco a pandemia da forma que está, porque já que a população não ajuda, a gente tem que agir contra isso, que é importar vacinas aprovadas por leis na Europa e leis nos Estados Unidos, e a gente acreditar nas leis dos outros países, porque se a gente for pelos caminhos legais no Brasil, com a Anvisa e as leis do Ministério da Saúde, as vacinas vão demorar muito. Nós chegamos ao ponto, na guerra, a gente usar, vamos dizer, do Brasil importar e deixar que os estados, governadores comprem, abrir o país para a importação de todas as vacinas possíveis aprovadas nesses organismos internacionais. Inclusive nós tivemos iniciativas de empresários que gostariam de importar as vacinas para seguir o cronograma. Há restrições a uma aceleração da aprovação pela Anvisa, como há restrições agora colocadas pelo governo também na aquisição pelas prefeituras e pelos estados, o que acaba atrasando. A gente sabe que tem uma limitação enorme. O Brasil só tem hoje 2 vacinas, não fechou contrato com outras, embora se coloque no cronograma, quando a gente viu o ministro da Saúde, Pazuello, falando do que se esperava de vacinação no Brasil nos próximos meses, ele estava considerando vacinas que o Brasil não comprou e não fechou o contrato. É verdade. O grande problema no Brasil é que os nossos políticos, eu coloco a responsabilidade não do presidente da República, mas do nosso Congresso, tanto a Câmara do Deputado, a mortandade e a doença no país. Se o Congresso brasileiro se reunir, as 2 câmaras, Senado e Deputado, e tomar uma decisão, aprovar uma lei e aplicar essa lei de emergência, a lei vai ser cumprida. Agora, o Congresso fica no toma lá da cá com o presidente, buscando cargos, buscando lobby político para a reeleição do presidente em 2022 e o povo morrendo. Eu culpo hoje em dia não só o presidente da República, mas o grande culpado nesse país são os nossos deputados e senadores que não se debruçam em uma lei onde todos terão que cumprir, estados, prefeitos, municípios, quisesse, e ter responsabilidade com o povo brasileiro, já deveria ter feito isso. E fica empurrando só a responsabilidade para o presidente. Então, estão todos doentes nesse país. Nós começamos falando dessa nova variante, dos riscos que ela oferece, e pesquisadores da USP, da Unicamp, aqui no Brasil, e da Universidade de Oxford, nos Estados Unidos, publicaram ontem, na revista científica The Lancet, um estudo preliminar que indica que essa variante ela pode escapar do sistema imunológico das pessoas que já tiveram Covid-19 e das que já foram vacinadas pela Coronavac. Embora a Coronavac possa ter uma capacidade de adaptação maior, esses cientistas isolaram o vírus, eu acho que o nome é esse, é P1, eu quero até que o senhor me confirme, é a mutação que surgiu no Amazonas e está sendo aí chamada de pesquisa de variante do Brasil e da cepa tipo B, mais comum no Brasil. Os 2 foram testados em plasmas de pessoas que foram infectadas com Covid-19 ou que já tinham recebido a 2ª dose de imunizantes produzidos aí pelo Butantan, que é a Coronavac, há mais de 5 meses, para verificar se a variante seria neutralizada. E aí se detectou que há essa possibilidade de contaminação ainda, né? 5 meses após a imunização do reforço, o plasma de indivíduos vacinados não conseguiu neutralizar a mutação brasileira com eficiência. O senhor acha que ainda é cedo para falar nessa conclusão? Não, não é cedo. Isso aí é um trabalho sério e eu acredito, eu sempre acreditei que o vírus é um vírus RNA. E para quem estuda vírus RNA, como nós aqui, sabemos que ele vai produzir uma quantidade na sua população geral de vírus diferentes da população original e resistente à resposta imune. Eu conheço os indivíduos aqui que já me procuraram, hoje mesmo veio uma professora me procurar, ela já tinha tomado a primeira dose há mais de 30 dias, ia tomar a 2ª dose e ela adoeceu de Covid. Né, somente com a primeira dose. Então, nós vamos ver casos
depois da segunda dose, de pessoas infectadas. Por quê? O vírus sofreu mutação séria. Essa mutação P1 é muito importante. Então, o que nós precisamos hoje no país é uma liberação de verbas para sequenciar rapidamente, como é feito em outros países, identificando a cepa nos estados e fazendo programas de melhoramento nas vacinas, dando essas informações às empresas, publicando os trabalhos para que as empresas tenham acesso a essas informações. Então, hoje em dia, nós temos equipamentos aqui para sequenciar, mas a grande dificuldade é o quê? Os insumos, que é muito caro. Eu fiz um orçamento essa semana para sequenciar, nós temos experiência, custa R$98 mil. Se não temos esse recurso, estamos tentando conseguir, mas está muito difícil. Então, essa cepa que eles publicaram no The Lancet é muito importante. Esse trabalho é sério, mostrando isso realmente vai acontecer em grande escala, não só com a Coronavac, mas com a vacina de Oxford, com a da Pfizer e com as outras. Por quê? Porque a nossa população é de 220 milhões de pessoas, mais ou menos. Nós somos geneticamente diferentes, vamos assim, de que a Europa. A Europa tem um padrão de genética, né, mais homogêneo. Nós temos uma mistura de indígenas, negros, pardos, e tudo isso cria uma genética diferente, onde a resposta imune também vai ser diferente. E o vírus, o que é que ele faz? Ele conhecendo e se multiplicando da forma que ele está fazendo rapidamente, ele está aprendendo a se defender do nosso organismo. É isso que o vírus está fazendo hoje no Brasil. Ele, nesse caos todo que está aí, o vírus continua rapidamente infectando a população. E dentro de pouco tempo, daqui até no meio do ano máximo, nós vamos encontrar variantes mais perigosas, até junho, mais perigosas do que essa, porque ele está se multiplicando numa velocidade incrível que não se imaginava que ele era capaz de fazer isso. Então, Cúbio, sem querer ser alarmista, mas nesse ritmo de vacinação que nós temos e com esse risco que o senhor está colocando em relação às variantes, o Brasil pode acabar perdendo a briga e atravessar o ano sofrendo agravamentos da pandemia? Com certeza. Olha, uma coisa eu lhe digo, sem ser alarmista, nem querer criar caos, mas o Brasil em 2021 vai conviver com esse vírus com uma taxa alta de infecção, com uma taxa alta de mortandade. Nós vamos chegar até novembro, por aí, dezembro, ainda com o vírus circulando em grande escala. O que nós temos que entender, que a gente volta a dizer, o Congresso brasileiro toma a decisão de criar uma justiça, também apoiar e a gente importar vacina, independente da Anvisa, independente do Ministério da Saúde, e os estados têm autonomia de fazer isso. Tem que ser feito isso. Por quê? Porque o mundo todo está comprando vacina. Nós somos 7 bilhões de pessoas. E os países ricos estão comprando toneladas de vacina. Israel comprou mais vacina do que a sua população. A Inglaterra está comprando mais do que... Tem que entrar nesse jogo de comprar de qualquer jeito, porque todo mundo quer vacina. E não vai ter vacina para 7 bilhões de pessoas. Essa é a grande realidade que tem que ser dita. Como não vai ter vacina para 220 milhões de pessoas, vacinar 70% da população para diminuir a circulação do vírus. Mas do jeito que as coisas estão planteadas em nosso país, o vírus está ganhando a guerra e vai continuar ganhando a guerra. Porque a gente não encontra pessoas sérias nesse país que tomem decisões de importação de vacina, aplicar vacina na população. O que eu digo como virologista é, esse vírus, ele está ganhando a guerra e vai continuar ganhando a guerra porque ele está sofrendo mutação hoje, vai sofrer amanhã e vai sofrer daqui a 9 meses. E nós vamos pagar caro, pagar com a vida. Então a gente tem que chegar a um consenso nesse país de se comprar a vacina sem muita burocracia. A taxa de transmissão da Covid no Brasil teve uma alta expressiva, de acordo com o levantamento que foi feito pela Universidade Britânica Imperial College de Londres. O estudo foi divulgado hoje e ele faz um comparativo com o levantamento que foi divulgado na semana passada. E agora, o índice que mede a transmissão está em 1,13, nos dias anteriores estava entre 1,02 e 1,03. Então, por aí a gente vê a aceleração da contaminação ainda. Com certeza. Esse instituto, essa universidade é séria,
publica trabalhos excelentes e mostra que nós estamos aumentando a taxa de contaminação, de contágio, de multiplicação, e a tendência nos dias atuais é aumentar e muito, porque as pessoas estão resistentes em ficar em casa, as pessoas estão reclamando porque, por exemplo, não vai à praia aqui na Bahia, porque não vai a um shopping. Então, tudo isso, volto a dizer, é o que o vírus necessita. O vírus conta com as estupidez nossa do ser humano em continuar indo à rua, a não usar máscara, a não respeitar o que a saúde está preconizando que devemos fazer. Então, o vírus, ele vai continuar se multiplicando em alta taxa nesse país e nós vamos passar 2021 nessa luta. E podemos esquecer festas de São João, como é no Nordeste, porque não. Eu vejo que as pessoas brigam para voltar às aulas em crianças. As pessoas têm que ler. As crianças hoje estão apresentando quadros pós-Covid, como se fosse um quadro alérgico, processo inflamatório, problema respiratório que tem graves e uma série de complicações as crianças estão apresentando com infecções por Covid, pós-Covid. Então, a volta às aulas, as pessoas têm paciência em ficar com seus filhos em casa, as famílias não estão acostumadas a ter os filhos em casa, mas agora vai ter que se acostumar, porque ou você tem seu filho em casa, ou você vai ter seu filho doente e provavelmente ainda a óbito, por causa do vírus. Conversamos aqui com o Gúbio Soares Campos, que é virologista e professor da Universidade Federal da Bahia. Dr. Gúbio, muito obrigada, uma boa tarde. Uma boa tarde, agradeço o convite, quando quiser estou à disposição.